Bem-vindos, meus divinos e divinas. Estamos aqui no nosso primeiro podcast abordando o que nós vivemos no nosso dia a dia, na nossa vida real. O nosso bate-papo diário, que é Divinamente Singular. O projeto Divinamente, ele é um projeto que tem como foco principal relembrar a cada um de nós quem somos em Deus. Não somos seres humanos, estamos seres humanos. Então, bem-vindos a essa aventura incrível com Divinamente Singular. Vamos lá acender o nosso incenso para já energizar mais ainda esse ambiente aqui maravilhoso. Viajar para outra dimensão. Sim, já vamos elevando mais e mais a nossa frequência aqui. Eita. Obrigada, Thay. É isso aí. Como é maravilhoso a gente ter essa oportunidade de escolher o que vivemos no nosso dia a dia. E cada manhã nós temos o nosso café da manhã, onde a gente escolhe o nosso primeiro gozo, o nosso primeiro orgasmo. Orgasmo para cima e não para baixo. O gozo eterno. Sim. Esse é o alvo. Jesus disse assim, olha, eu estou aqui para que o vosso gozo seja eterno. Quando falamos de gozo, as pessoas já pensam em sexo. Mas o sexo é a parte aqui da matéria em que nós usamos o chakra mais para baixo, né? O nosso corpo físico. Mas o gozo eterno é que produz a dopamina divina, é que nos dá a sensação da eternidade, que é o momento presente. Então, que o nosso gozo seja eterno, como o Mestre Jesus nos ensinou. E essa é a nossa vida, né, meninas? Uhum. O nosso estilo de vida é sempre assim, gozar eternamente, todas as manhãs, tardes e noites, aproveitando cada experiência e cada segundo da nossa vida. Meu nome é Daniela Fernandes, conhecida como Dani, a Imperatriz. Então vamos lá, meninas? Vamos, nossa, que introdução de glória. A introdução de glória, mais um jargão da Imperatriz. Vamos lá, o que vocês querem para iniciar esse momento singular, divinamente singular? Bom, eu acho que devemos começar já bem polêmico, né? Também acho. Porque eu sempre diz, né, que as nossas... Ai, se eu falar algo errado. Gente, eu sou gringa, tá? Então, só deixando esse aviso. Mas eu sempre falo, né, que os nossos podcasts, se tava sendo gravado, tipo assim, que ia causar polêmicas. E realmente agora estamos gravando, então bora causar polêmica. Divinamente é a própria polêmica, né? É a própria polêmica. Então se apresentem também, né? A Tamires é uma aluna brilhante norte-americana, tanto quanto ela tem cidadania brasileira, mas Dupla. ela é norte-americana. Se apresenta, por favor, e fala um pouco dessa sua experiência como minha aluna também, e da sua carreira. Bom, eu cresci minha vida inteira lá nos Estados Unidos, mas como ela diz, eu tenho dupla cidadania. Aprendi o português sozinha, então por isso que eu dou umas falhas. Mas eu sou cantora, criadora de conteúdo e é muito bizarro quando eu paro pra pensar que, tipo, eu cheguei aqui no Brasil, porque é algo que minha vida inteira... Mesmo eu sendo brasileira, eu falei, eu não vou morar lá, né? Tipo, eu tava acostumada com a estrutura dos Estados Unidos. Mas a vida me trouxe pra cá. E hoje eu tenho mais clareza o porquê, né? Eu tive que me conectar com a Imperatriz das Galáxias. E o jeito que a gente conectou foi, tipo... bizarro, né? A vida tem as suas voltas que dá de conectar pessoas, mas acredito que quando tem coisas que são predestinadas, elas acontecem. E com certeza o nosso encontro foi predestinado. E quando a gente encontrou, a gente brinca, a gente fala que a gente teve um imprint, né? Sim. E aí eu visualizei na hora que você ia me entregar o mundo para eu relembrar o que já estava dentro de mim. Só que eu não estava relembrando.
Aí, nossa, foi uma jornada épica e continua sendo todos os dias, né? E eu falo com todo mundo, gente, a Dani mudou minha vida. Então, tipo, gratidão, Imperatriz. Que lindo, Sempre. que lindo. Ela é uma aluna incrível, gente, porque ela realmente ela coloca em prática todo o conhecimento que eu disponibilizo a ela. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa, eu sou de fato um ET, né? Um ser extradimensional. E quando eu descobri e relembrei quem eu era, eu pude então ter a ousadia de causar essa mudança, essa alquimia nas pessoas, né? E eu sempre dou tudo aquilo que eu capto, que eu aprendo. E quando o aluno, ele pratica, né? Ele aplica o conhecimento, ele sobe um grau para ser o sábio, né? Sabedoria é o conhecimento aplicado. E a Tamires, eu chamo ela de Bill, minha Bill, né? De Beyoncé. Bill de Beyoncé. A Tamires, ela é uma aluna impecável. Thay, por favor, se apresente também. Olá, gente. Olá a todos. É um prazer estar aqui hoje. Para quem não sabe, eu sou a filha da Dani, Imperatriz, e eu, estando aqui, me considero uma pessoa que é uma eterna estudante, né? De todos os assuntos possíveis, dentro das áreas de espiritualidade, dentro das áreas de conhecimento sobre ciência que estuda os neurotransmissores, estuda a mente, e estou aqui disponível para conversar hoje sobre todos os assuntos polêmicos que nós vamos trazer. Que lindo, que lindo. Então vamos iniciar. Tamires, por favor. Bom, começando polêmico, né? Jesus, né? Já vou no ponto mesmo. Ele... tem pessoas que às vezes questionam. Ele foi contraditório porque ele falou que ele veio para cumprir as leis, mas ele fez tudo do jeito dele. Tipo assim, ele mudou, né? Ele falou, não, essa é a verdadeira lei. Então, fala um pouco mais sobre isso. É interessante porque as pessoas que conseguem entender mais rapidamente quem Jesus foi e quem Jesus é e o que ele veio fazer aqui, normalmente são os que se dizem céticos, né? Ceticismo ou alguns ateus. Eu não acredito em Deus, então começam a se questionar. Porque as crenças limitantes das infinitas religiões que temos, tanto no passado, quanto no presente, e quanto também no futuro, ainda teremos, né, durante algum tempo, as religiões que vêm com as crenças limitantes acabam realmente limitando as pessoas de entender quem é Jesus. Será que ele é contraditório? Será que ele foi contraditório? Essa pergunta é muito interessante, Tamires. Eu adoro perguntas assim, né, gente? Porque, para quem não sabe, eu sou a mulher, a louca da teologia, né? Estudo teologia desde a minha infância, fiz alguns seminários teológicos, tanto quanto estudei na Universidade Metodista, e dei aula também na Universidade Metodista, dei aula de teologia e me especializei em escatologia. Então, eu amo essas perguntas assim. Jesus, ele não foi contraditório em nenhum momento, tá, gente? Jesus, ele disse assim, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Mas como ele cumpriu a lei se, dentro do contexto em que Jesus veio, há cerca de 2000 anos atrás, os judeus ainda viviam no palco dos 613 preceitos de Moisés. E Jesus desconstruiu tudo aquilo. Ele já começou dizendo assim, olha, foi dito aos antigos, amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo, amarás os teus amigos e orarás por aqueles que vos perseguem e amarás os teus inimigos. Mas como assim? Não estava na lei de outra maneira? Jesus já foi quebrando
todos aqueles sacrifícios, aquele comércio dentro daquele templo, que era o segundo templo, depois do primeiro templo construído pelo rei Salomão. Jesus chegou botando tudo aquilo abaixo e dizendo: meu pai não quer sacrifício, mas amor e misericórdia. Como o mestre Jesus chega já mudando todas aquelas regras ali, se ele falou que não veio mudar a lei? Então vamos virar essa chave, gente. Jesus não veio cumprir a lei de Moisés. A lei de Moisés, os seus 613 preceitos ali explanada no Antigo Testamento, não era lei segundo o coração de Deus. Vemos várias passagens na Bíblia escrito que Moisés viveu no período das sombras. Você sabe o que é período das sombras? Tamires, Tainara? O período das sombras era um período que não havia luz. E luz é energia. Luz é informação. Luz é aquilo que traz a visão, tá? É por isso que Jesus disse: meu pai é luz e nele não há trevas. E eu sou a luz do mundo. Então ele chega no período da luz para trazer a luz ao mundo, para quebrar tudo aquilo que levava o ser humano a caminhar por um caminho de escuridão, certo? Então ele não veio cumprir aquelas leis da sombra que matava animais para sacrificar a um Deus que precisava de energia. Vocês podem imaginar a fonte criadora de tudo que é precisando de energia? Pois é. Gente, é irrisório como a interpretação das religiões trazem confusão. É por isso que o apóstolo João, lá no livro de Apocalipse, escrito pelo apóstolo João, lá na ilha de Patmos, ele fala de Babel. Caiu Babel, Babilônia caiu. Babilônia quer dizer confusão. As inúmeras religiões que trazem essa confusão e essas interpretações tão questionáveis da Bíblia, tá? Sim. A Bíblia, na verdade, gente, é uma biblioteca de registros. Ela não é a palavra de Deus. Polêmica! Ela contém a palavra de Deus. A palavra de Deus é o verbo vivo, o próprio Cristo. E toda a Escritura vai apontar para essa luz. Jesus, a luz do mundo. Não, Jesus não era contraditório. Ele veio cumprir a lei, não a lei de Moisés. As 7 leis herméticas que regem todo o universo que há. Respondida a sua pergunta? Sim, exatamente, é o que eu ia falar. Eu achei bizarro uma vez que estávamos tendo o nosso podcast do café e você não misturou, na verdade, revelou que a Bíblia, na verdade, é toda quântica. E quando você falou que Jesus veio para cumprir as 7 leis herméticas, que tem muita pessoa que não tem esse conhecimento. E é um conhecimento básico que, na verdade, ele foi guardado por muito tempo, né? Mas é a base de todo o nosso universo, né? Sim. Toda a fonte. E você tocou em um assunto muito interessante, que é sobre os sacrifícios, né? E eu queria que você falasse um pouco mais, porque tem uma parte na escritura que fala que o cheiro subia como um cheiro suave nas narinas desse Deus. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre essa questão dos sacrifícios. Muito interessante esse comentário da Tainara também sobre os sacrifícios e sobre as passagens que na Antiga Aliança fala que esses sacrifícios de sangue de animais, subiam como um cheiro suave às narinas de Deus. É bizarro, né? É bizarro, né, gente? Como a gente conseguiu acreditar nisso ao longo de tantos anos. E quando a gente está estudando teologia, é interessante, porque eu sempre fui a aluna lá dentro da universidade, dos cursos que eu fiz, que perguntava. Eu fazia perguntas polêmicas, e eu tenho certeza que muitos de vocês gostariam de fazer essas perguntas, mas por medo não fazem. Né? A gente cresce, eu fui nascida e criada dentro das crenças limitantes, da religião cristã,
catolicismo e evangélico, né? Minha família, a família do meu pai, toda evangélica, família de pastores, né? Eu também fui pastora ao longo de mais de 20 anos, líder de células, coordenadora de células, professora de teologia. Então, gente, a gente cria em nós um medo de fazer certas perguntas. Porque como assim? As coisas que os professores de teologia, os pastores não conseguem explicar, eles falam, não questione a Deus, não questione, porque senão você vai por um caminho que você vai se perder, né? E é interessante porque não dá para imaginar um Deus que é puro amor. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo fala que Deus é amor, ele é a própria essência do amor, é o amor. Imagine esse Deus cheirando cheiro de sangue, cheiro de sangue, e falando que era agradável às suas narinas. Que Deus é esse, Tamires? Que Deus é esse, Thay? Que sente um cheiro de sacrifício e diz que é agradável. Aí, então, eu puxo o gancho, porque eu lembro quando eu era bem pequena e comecei a ler a Bíblia, gente, mas calma aí, parece que tem um desconecto, né, desse Deus e de outras atitudes que o Deus, né, falou, tipo, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E quando um dia você virou pra mim e falou mais sobre isso, fez todo sentido. Tipo assim, só tem um Deus na Bíblia? Interessante, porque essa pergunta vai complementar a pergunta da Thay. Como está no contexto da nossa conversa aqui, Jesus, ele derrubou os sacrifícios lá do templo, no contexto em que ele entrou. Jesus não ficava lá no templo, não sacrificava e não participava daqueles cultos lá das sinagogas, né? Pelo contrário, ele demonstrou total abominação à religião. Lá em Mateus 23, vocês podem ver que Jesus fala assim, na terra não chame mais ninguém de mestre, porque eles são guias cegos. Cegos, guia de cegos. Não cairão os dois no precipício? Porque eles fazem esses meus pequeninos atravessarem os oceanos. E quando eles atravessam, eles fazem com que eles se tornem mais filhos do inferno do que antes. Então Jesus, ele sempre bateu de frente contra a religião. Sabe? Porque a religião é aquilo que prende. Ele veio buscar, salvar, libertar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Né? Casa de Israel. Israel significa frutificar. Povo que frutifica. A grande encarnação da terra que viria na plenitude dos gentios. Não é? Então, é muito interessante isso aí, porque essa pergunta é tão polêmica e causa tanto medo nas pessoas que estão presas em crenças. Existe apenas um Deus? Será que o Deus da sombra, que fala que a Bíblia fala que era o período das sombras, era o Deus da luz que Jesus fala, meu pai não quer sacrifício? O Deus da sombra é aquele que cheira e diz que cheiro gostoso esse sangue derramado de animais. Que a Thay perguntou. Inclusive, Estevão fala disso, né, em Atos. Muito bom, Thay, muito bem lembrado. No capítulo 7 do livro de Atos, o primeiro mártir, depois da morte e ressurreição de Cristo, um jovem, segundo a história, relata que ele tinha cerca de 16, 17 anos, ele vem veementemente mostrando que não é um só Deus que a Bíblia relata. A Bíblia relata um Deus, criador de tudo que há. A fonte criadora, que é luz e é só amor. E é esse Deus que é um só com Cristo, que Jesus se relata filho de Deus e que nós acreditamos nisso, que somos um com ele. Certo? Mas na antiga aliança, no período das sombras, vários deuses caídos. O Deus do sistema da terra, que o apóstolo Paulo também relata sobre esse Deus caído. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, é o espírito do mundo, o espírito que rege essa terra no sistema caído para domínio e para drenagem de energia humana. Esse outro Deus, relatado como bem lembrado a Tainara, lembrou aí, no capítulo 7 do livro de Atos, o jovem Estevão, que foi apedrejado até a morte por falar veementemente desse Deus caído que não era o mesmo Deus criador de tudo que há, o Deus da luz.
Sim. Lá no capítulo 7 de Atos, o jovem Estevão, antes de ser morto, apedrejado pelo sistema religioso, o mesmo sistema que crucificou o mestre Jesus, ele diz assim, olha, sabe todos esses sacrifícios que foram feitos no período de Moisés? E essa tenda aí, né, que muitos chamam até hoje tenda da congregação, a presença de Deus, essa tenda feita por peles de animais em que sacrificavam. Então, foi dado tais leis, esses 613 preceitos de Moisés, que matava, arrancava mão, arrancava órgãos genitais, matavam homossexuais, matavam adúlteros, tá? Esse mesmo sistema que mandava odiar o teu inimigo e vingar a morte dos irmãos, que não tem nada a ver com amor e luz, foi dado por um exército de anjos caídos, vindo da estrela do deus Rinfã. Atos, capítulo 7. Leiam a Bíblia, porque não pregam a verdade que existiram outros deuses, e ainda existem, que regem esse sistema demoníaco, satânico, da Matrix, da Terra, que drena a energia das pessoas que ainda vibram nessa frequência, que ainda estão sob esse sistema regidos pelo ego. Não existe um só Deus. Existe apenas uma fonte criadora de tudo que é, a fonte da luz e do amor, em que nós somos filhos e somos um só com Ele. Sim. Uau! Uau! Você começou a falar sobre frequência. Eu acho isso uma coisa muito importante para a gente abordar, porque hoje em dia, né, todo mundo vira e fala: ah, eu sou uma pessoa de energia, eu fui para tal lugar, eu senti a energia do lugar, e as pessoas falam meio que sem peso, entendeu? E você é uma pessoa que me passou muito conhecimento sobre frequência, sobre energia. E eu quero que você fale um pouco mais sobre isso, né? A gente até tem o pêndulo aqui, que você deu o nome de Davi. E fala um pouco mais sobre frequência, o que as energias do universo e frequência na Bíblia, né? Porque a gente tem frequência e energia na Bíblia. Então... Sim. Gente, nós precisamos entender que, primeira coisa, não existe diferença entre espiritualidade e ciência. Não existe diferença. Ciência e espiritualidade é uma coisa só. No entanto, aqui no Ocidente, nós fomos idiotizados. No Oriente, pessoal judeu, os cabalistas japoneses, eles não fazem esse tipo de separação. É por isso que a tecnologia ela vai além da nossa, muito à frente da nossa. A medicina principal deles é a medicina integrativa, que só hoje aqui, há poucos anos atrás, foi aprovada pela Organização Mundial de Saúde, pelo SUS, né, o Reiki, a aplicação de Reiki e outras áreas aí da medicina alternativa, que é a medicina holística, né? Os terapeutas holísticos aí, muito obrigado por vocês se levantarem com veemência e estudarem esses cursos livres tão magníficos que nos levam a estudar as frequências vibracionais. Né? A física quântica é a única ciência que prova a existência de Deus. E graças a Deus, em 2022, os cientistas quânticos ganharam o Prêmio Nobel da Medicina. Né? Já existem várias experiências aí dos cientistas quânticos ao longo da história da humanidade. Nós temos o Dr. David Hawkins, né, que, né, respondendo à pergunta da Tamires, mediu as frequências vibracionais que emanam cada sentimento que vibramos. Então, o amor, ele vibra acima de 500 Hz. Abaixo de 200 Hz, gente, são vibrações mais densas. Nós somos estrelas. Então, a estrela tem dois movimentos, expansão e encolhimento, contração. Então, abaixo de 200 Hz, você está contraindo. Acima de 200 Hz, você está expandindo. E à medida que você escolhe qual padrão vibracional você deve vibrar, tá?
você vai contrair ou expandir, tá? E cada frequência vai te levar para uma realidade. Mas tem um detalhe muito interessante. Tudo é energia, isso não é clichê. Tudo se conecta a uma frequência. E você e cada um de nós vamos atrair aquilo que estamos vibrando. Sim. Ah, Dani, mas como eu posso vibrar alto? Eu não consigo deixar de sentir mágoa. Eu não consigo, meu orgulho é muito grande. Eu vibro aí na frequência do orgulho, 175 Hz. Aí outra pessoa vai me dizer, eu vibro na raiva, eu tenho muita raiva. Então ela tá vibrando 150 Hz, eu não consigo. Outra pessoa sente muita vergonha, então ela vibra abaixo de 30 Hz. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Neurocientificamente já é comprovado que o nosso cérebro, 95% dele é o inconsciente. Os primórdios aí da psicanálise, chamado pai da psicanálise, né? Freud, Jung, já abordavam esse assunto com muita veemência sobre o inconsciente e o córtex pré-frontal, né, que é o consciente, que é apenas 5%. A maioria dos seres humanos na Terra só usam 5% do cérebro. E é por isso que não conseguem manifestar realidades e vibrar alto. Então, nós temos aí, gente, uma polêmica acontecendo no Brasil, que é o candidato aí, Pablo Marçal, candidato aí a prefeito de São Paulo, que fala muita coisa sobre física quântica, sobre ele ter reprogramado o cérebro dele pela PNL, Programação Neurolinguística, sobre ele estudar essas coisas e ter saído do sistema religioso, embora ele tenha sido ensinado vários anos, né, dentro das igrejas evangélicas. Então, eu consigo entender muito a linguagem do Pablo Marçal. Porque para que você consiga mudar a sua realidade e se conectar a mais alta frequência, você precisa limpar o seu sistema límbico, tá? Que é todo o seu sistema nervoso. Então, tem diferença entre espiritualidade e ciência? Não tem diferença, tá? Ciência e espiritualidade é a mesma coisa. Vamos nos unir aos judeus. Você não vai ver judeu pobre, doente por aí com facilidade, porque eles são iniciados na Kabbalah, eles são pessoas que estudam as frequências vibracionais, eles estudam a Torá dos judeus, que são os 4 primeiros livros da Bíblia, que são também o tarô cabalístico, 78 lâminas do tarô, ali os 22 primeiros arcanos, representados pelos 22 traços na árvore da vida, a Sefirot dos judeus, que são também representados pelas 22 letras do alfabeto hebraico, tá? Então, são arquétipos das energias da vida. Então, foi roubado de nós o conhecimento, e é por isso que quando se fala de frequência, as pessoas ficam assustadas. Mas como você conecta uma rádio, AM, FM, frequência, tá? Tem diferença de frequência vibracional e de volts, tá? Existem as frequências sonoras. Então, tudo é frequência, né? Então, uma das primeiras coisas que eu ensino para os meus alunos, por isso a Tamires mencionou isso, é a respeito das frequências vibracionais. E o Dr. David Hawkins usou um aparelho muito interessante naquele período para medir as emoções que emanamos. E também podemos fazer isso através do pêndulo, através da radiestesia também. E da nossa intuição, tá? Como podemos vibrar alto? Eu já vou... A próxima pergunta aí. Como, Dani, você pode me ensinar a mudar de frequência? Queridos, vocês vão encontrar todo tipo de terapeuta. E alguns terapeutas, se não a maioria deles, vão ensinar vocês a fazerem rituais, né? Práticas. E tudo isso faz sentido. Mas não é isso que vai manter você num padrão vibracional alto. É sobre ser. É sobre se tornar a própria frequência do amor de Deus. E continuar essa jornada na expansão de consciência até a iluminação. E qual é o padrão máximo de iluminação? Não existe, meu amor. Deus é incomensurável, insondável. Você vai subindo o seu padrão e vai mergulhar no infinito, no insondável amor de Deus. Como você pode colocar limite no amor de Deus? Não dá. Uma abelha, ao bater suas asas, ela vibra 450 Hz. Aquela vibração sonora que faz ela voar.
Nós sabemos que lá na NASA, né, tem uma imagem gigante logo na entrada de uma abelha, porque a abelha é o símbolo do milagre. A abelha é impossível cientificamente, fisicamente, uma abelha voar, mas ela decidiu voar. Então ela bate aquelas asas naquele corpinho muito maior e mais pesado que ela tem. Corpinho de glória! E ela bate as asinhas dela fazendo... E ela voa por causa da frequência sonora que ela vibra. Então você quer alcançar o infinito? Aprenda sobre frequências vibracionais, aprenda não os clichêzinhos que é ensinado por aí de a lei da atração, que prosperidade é dinheiro, é tanta crença limitante, até na própria espiritualidade, que faz com que as pessoas se percam no caminho, né? Mas existe sim um caminho e a gente está aqui nessa primeira fase da nossa jornada aqui dos nossos bate-papos e vamos ensinar tudo para você. Você pode também acessar lá no meu Instagram, tá? Divinamente_singular, que lá eu vou dar muito conteúdo gratuito de presente para você, porque a nossa missão é levar para os 4 cantos da terra a verdade do amor de Deus. É isso. Nossa, você falando de energia, de frequência, né? E tem essa dualidade, né? Porque eles falam que tem a onda e tem a partícula. E quando a gente olha e observa a partícula, ela se torna uma onda. E quando a gente não olha, ela volta a ser uma partícula. Então, você leva isso para qualquer coisa da vida e você consegue manifestar, porque você está conectando a energia, né, a sua frequência com aquela frequência. Só que tem também a questão de soltar, né? De não ficar olhando e causando uma ansiedade, né? Então, tem essa polaridade, essa dualidade que a gente estava... Em um dos nossos bate-papos, chegamos a essa conclusão, né? Sim. Parece contraditória essa dualidade, né? Sim. Porque a gente sabe, já foi provado cientificamente. Quem quiser, puxa um Google aí na experiência da dupla fenda, tá? Foi comprovado cientificamente que a partícula ela vai se movimentar de acordo com o olhar do observador. Então, você observa, ora ela está como onda, ora ela está como partícula, né? Então, a nossa física clássica, né, sempre teve esse olhar que a partícula é a menor parte da matéria, né? Então, nós viemos então com a física quântica comprovando que dentro da partícula existe o campo de Bose, né? Existe a energia suprema do vácuo quântico, do próprio criador de todo o universo e de tudo que há, né? Então, nós sabemos que não é mais a partícula, nunca foi a menor parte da matéria, né? Na verdade, você vai manifestar a matéria pela partícula através da sua mente. Tudo começa na sua mente, tá? Que volta às leis herméticas, né? Por isso que é uma base fundamental. Quando a pessoa entende as leis, ela consegue realmente aplicar na vida. Exato. O todo é a mente, né? A primeira lei hermética é que o todo é a mente. Então, tudo é mental e tudo é vibração, né? Exatamente, é isso aí. Tudo é mental, aí a gente volta para as leis herméticas, que Jesus né? veio para ensinar. Isso mesmo, que Jesus veio para ensinar, né? Ele veio para cumprir as 7 leis herméticas. Então, tudo começa na mente, Tamires. Então, quando você cria algo na sua mente, você cria uma energia e você precisa se conectar a essa energia. Então, você observa a onda, visualiza e aí, de acordo com a frequência que você vibra, você vai fazer com que essa partícula, essa onda se materialize ou não, tá? E a dualidade que a Tamires observou aí é o seguinte: se você fixar a sua energia com ansiedade, você vai causar um efeito que na física quântica nós chamamos de efeito Zenão. Ou seja, a partícula começa a materializar aquilo que você quer fazer com que se torne a sua nova realidade. E aí
você começa a vibrar na ansiedade, tá? A vibração da ansiedade, ela tá bem abaixo de 200 Hz, que é a vibração de contração, tá? São filhos do apego, tá? E essa vibração de ansiedade é o que? Excesso de futuro, né? Você tá apegada àquilo que você quer que aconteça ainda, tá? Tanto quanto depressão é excesso de passado, você tá apegado àquilo que já aconteceu. Então, a ansiedade, a depressão, então você não pode nem não ligar para aquilo, né? Ficar ali na apatia, tanto quanto você não deve ficar prendendo a sua nova realidade criada pela sua mente, como um ser divino que nós somos, com ansiedade. Não é à toa que Jesus quanticamente disse: não andeis ansioso por coisa alguma, nem pelo que há de comer, nem pelo que há de beber, porque Deus vai dar para você, você precisa confiar em Deus, né? O soltar mencionado aqui é exatamente confiar. Não é não ligar, não é não fazer, até porque o universo é regido pela última lei hermética. Voltamos às leis que Jesus veio cumprir aí, tá? Que é o princípio do gênero. Todo o universo é regido por 2 gêneros, né? O yin e o yang. O gênero masculino e o gênero feminino. Até mesmo na polarização das plantas, nós temos o gênero masculino e o gênero feminino, tá, gente? Isso não tem a ver com sexualidade, é energia. Tudo no universo tem a ver com esses 2 gêneros, que é a última das 7 leis herméticas, chamada do princípio do gênero. Então, você precisa ter, para manifestar a onda e se tornar a matéria, você precisa usar o equilíbrio desses 2 gêneros, yin e yang. É o equilíbrio entre fazer, entre agir e usar a razão, tá? E o equilíbrio de confiar, de gerar, de criar, tá? De intuir, de criar a magia, manifestar a magia. Isso está mais ligado ao yin, que é o gênero feminino. Nós vamos ver esse gênero também no nosso próprio cérebro, tá? O lado esquerdo do cérebro, ele consiste no gênero da razão, o gênero masculino. O lado direito do cérebro consiste no gênero emoção, que é o gênero feminino. E ele vai cruzar na nossa anatomia física, aqui embaixo. O lado esquerdo, que é o lado do coração, é a emoção, tá? O gênero yin, a emoção, o gênero feminino. E o lado direito é o lado razão, o gênero masculino. Então é necessário buscarmos um equilíbrio para manifestarmos a nossa realidade. Isso volta tudo lá para em o princípio. A palavra Gênesis significa em o princípio, onde começa toda a polêmica da religiosidade e que a gente vai ver ali que esse yin e yang, essa completude que nós somos em Deus, foi nos roubada por algum ser das trevas que queria, desde o início, drenar a nossa energia, que queria, desde o início, dominar a humanidade, para que, então, fôssemos dominados pela energia egóica e não confiássemos na fonte criadora, porque o primeiro pecado, Tamires, Thay, não é a desobediência. O primeiro pecado é o medo. Eu gostaria que a Tainara falasse um pouco sobre isso, porque ela é muito boa nisso também. Você estava falando sobre a questão da religiosidade, voltando, né, nesse assunto. É muito importante também falar sobre um assunto muito polêmico também, né? Que são sobre os 7 pecados capitais, que muitos acreditam que os 7 pecados capitais
são realmente os pecados capitais, mas na verdade eles são só consequências do verdadeiro pecado, né? Que é? Porque tem a questão dos chakras de energia, que são os pontos de energia vital que existem no nosso corpo. E esses pontos, cada um é responsável por uma coisa. Por exemplo, o laríngeo é responsável pela comunicação, o frontal é responsável pela intuição e tudo mais. A autoconfiança é o plexo solar. E as religiões, elas batem muito na tecla do medo, né? Principalmente a maior religião que a gente tem hoje aqui, principalmente no Ocidente. Elas batem muito na tecla do medo, da culpa, para que as pessoas bloqueiem esses chakras que são responsáveis por essas questões da autoconfiança, a questão da liberdade, a questão da visão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o tanto que é grave essa amputação que acontece nas pessoas sobre a questão dos chakras. É muito interessante porque esses 7 chakras eles têm tudo a ver com 7 pecados capitais, como a Thay mencionou aí. E as religiões, principalmente a religião chamada de cristianismo, que não tem nada a ver com Cristo, gente, nada a ver com Cristo, ok? A religião mais dividida aqui no momento é a religião evangélica. Eu não estou aqui para falar mal de religião alguma. Eu acredito veementemente que cada religião tem seu papel e guarda um fractal de conhecimento. Mas à medida que você vai evoluindo, quanto mais você evolui, você começa a olhar de cima para baixo, não porque você é melhor, mas porque realmente não dá para caber em caixinhas. A religião ela serve como muletas, porque as pessoas que ficam presas ali, como eu já um dia fui, são pessoas que não conseguem cumprir a lei do amor e também de acordo com si mesmo e com a sociedade, ok? Então, essa é a nossa visão, ok? Eu respeito cada um e também sou respeitada por pensar assim, até porque eu fui muito religiosa, vocês não têm noção. Eu fui muito religiosa mesmo, tá? Além do que vocês possam imaginar. Então, a religião ela sempre vai focar no medo. Medo de ir para o inferno, medo de pecar, medo de errar, vai trazer a condenação. Eles querem controlar as pessoas. Né? Exatamente, porque eles querem controlar as pessoas. Então, só tem uma forma, através do medo. E isso vai amputar os chakras, principalmente os chakras inferiores, tá? O chakra sexual, o chakra sacro, o chakra básico, tá? Então fica tudo amputado. E é por isso que a pessoa fica guardando aquela coisa, aquela vontade incítrica de instinto animal, né? O animal, ele é o quê? Reprodução, é sexo, é comer, é beber, né? É sempre assim, o instinto animal, né? Por isso que os 7 pecados capitais são relacionados a isso. Tá? São só consequências, né? São só consequências do que já existiu antes, ok? Então, entendam uma coisa. Quando Adão estava lá no Éden, a gente volta no em o princípio, no Gênesis, tá? Quando Adão estava lá no Éden, a Bíblia, gente, ela foi retirada muitas das partes da Bíblia importantes para que possamos entender tudo. Então, o que eu sempre aprendi na teologia, Tamires, Thay, a Thay também estudou teologia, é que entre um versículo e outro, principalmente no livro de Gênesis, que foi escrito, canalizado por Moisés, ok? Existe até milhares de anos de um versículo para o outro, tá? Então, faltou muitas partes ali. Só que, graças a Deus, estamos na era da luz, a era do conhecimento, luz é informação, não se esqueçam. Apocalipse, né? O apocalipse, que significa, significa destruição, significa revelação, tá? Em que o próprio profeta Daniel disse que no fim o conhecimento se multiplicaria, ok? E tantos outros profetas profetizaram isso, o próprio Jesus profetizou isso. Ele falou, olha, eu ainda falo por metáfora, porque eles ainda não têm luz o suficiente para compreender. Mas nada mais oculto deixará de ser revelado. Moisés já disse o contrário. Moisés disse assim, olha, muitas coisas ficarão em oculto. Não tinha luz, não tinha informação, a terra vibrava mais baixo.
né? Quem tem mais de 35, 40 anos pode comprovar comigo que há 3 décadas atrás nós tínhamos aí, vamos abrir um parênteses nessa parte de falar dos chácaras aí, né, a entrada dos raios ultravioletas, né, a abertura da camada de ozônio ali, que causava câncer nas pessoas de maneira inimaginável. Todo dia a gente ouvia falar de alguém com câncer de pele, as máquinas de bronzeamento ali causando câncer de pele foram retiradas, depois elas voltaram, porque a Terra já vibra mais. No núcleo interior das nossas células já tem uma vibração maior. Tá ok? O sol está cada vez mais forte, os raios solares adentrando mais. Se o corpo do ser humano não evoluir junto, extingue, ok? E hoje é comprovado cientificamente que aqueles raios ultravioletas daquelas máquinas de bronzeamento, eles trazem rejuvenescimento. Que as células já estão mais vibrando em compatibilidade com a vibração que tem hoje, né? Exatamente. As células estão vibrando mais em compatibilidade com a vibração que temos hoje, né? Nós sabemos que a gente precisa estar evoluindo, porque senão a pessoa vai ter que ir para outra dimensão rápido. E muitos irão. Muitos que não conseguirem vibrar alto, subir a vibração através da neuroplasticidade e da aplicação do conhecimento, precisa mudar o seu ser, do ser egóico para o ser divino. Voltar a ser o ser divino que nós somos, de onde viemos. Viemos do Pai, viemos da Mãe, viemos da luz. É por isso que lá em Gênesis, Moisés escreveu que o espírito volta a Deus que o criou, e o corpo volta para o pó. Veio do pó e para o pó retornarás. Não somos nossa mente, não somos nosso corpo. Estamos na nossa mente, estamos no nosso corpo. Então, com quem é esse diálogo lindo em que eu posso observar os meus atos, os meus pensamentos? Existe um observador que observa quem está pensando. O que eu estou pensando? Vem de mim ou vem do meu ego? Entende? Ou vem de alguma das frequências que estão sendo lançadas ali. Então, nós entendemos que, por exemplo, na África, né, um país, um continente, né, árido, seco, quente. Então, a humanidade criou o cabelo mais duro, mais resistente para proteger a cabeça, o nariz maior para respirar melhor. Adaptação, ok, gente? Japão, né, que a bandeira é ali um sol. Por quê? O sol lá não é tão forte como o da África. Mas é branco, um sol claro, em que os olhos vão sofrer. Então, olha aqui, ó. O sol bate de forma perpendicular no oceano. Brilha tanto que se não ficar mais puxadinho para proteger, eles não conseguem resistir. Ficam cegos. O dia inteiro aquele sol batendo de forma perpendicular no oceano de maneira tão clara. Uma vez eu fui na minha oftalmologista e ela falou assim: Dani, usa sempre óculos escuros para dirigir, porque seus olhos são grandes. Então, os raios vão entrar mais. Então, gente, vamos entender essas coisas, tá? Ninguém é preto, branco, amarelo, porque é diferente. Nós somos todos um. Nós somos todos iguais. A gente se adapta a cada região. Entende? E a gente o nosso corpo vai se adaptando porque Gaia, que é a Mãe Terra, entende isso. Nós somos um com a Terra, nós somos um com Gaia, nós somos um com Deus. A humanidade toda é um, porque tudo no final e no começo é energia. Tá? E para entender melhor a vibração do medo, o medo é o pecado original. O medo é a frequência de 50 Hz, que é o pecado original, que paralisa tudo, que faz com que o ser humano passe a não confiar mais na fonte criadora. Foi isso que Adão fez. Mas Adão já estava sofrendo influência de um ser que estava emanando nele a ambição, a ganância de ser independente de Deus. Então não era Deus. Não era a fonte criadora de maneira alguma. De maneira alguma. Havia um Deus ali barrando o conhecimento para Adão esquecer-se que ele era Deus. Você é Deus. Eu sou Deus. Nós somos deuses. Então, na verdade, a serpente não estava lá por mal. Né? Polêmica! Polêmica! Agora chegou a hora da maior polêmica. Eu quero que você Vamos falar
Sobre a serpente e sobre uma outra mulher que ninguém gosta de falar, que na verdade foi a primeira mulher, né? Lilith! A Lilith. Meus queridos, vamos falar a verdade sem medo. O medo trava, o medo cala, o medo amputa. Trava o laríngeo. Trava o laríngeo, o chakra laríngeo, que é o da comunicação. O medo faz gerar a consequência, que é a desconexão dos 7 chakras, gerando então os chamados 7 pecados capitais, que não são, na verdade, nada mais, nada além de consequência do verdadeiro pecado. Porque o contrário do amor não é o ódio. O contrário do amor é o medo. Que é irônico, que é isso que eles pregam nas igrejas, né? Sendo que a fonte criadora só quer amor, só é amor, né? Isso. E eles pregam o ao contrário, pra você controlar, ser controlado pela religião. O ódio nasce depois do medo, né? Na verdade. Isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Entendem isso? Então, o medo é a raiz de todo pecado na terra. A serpente viu aquele palco em que foi retirada a primeira mulher. Por quê? Todos os seres criados por Deus, não existia só Adão e Eva ali, você pode ler minuciosamente que você vai ver que existiam criaturas na terra, homens, mulheres, criaturas, e a terra era linda, não tinha espinhos, não tinha ervas daninhas, tudo era amor, tudo era fluido, né? E aí, o que aconteceu ali? Aquele ser maldito que se dizia Deus, tanto que o apóstolo Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, que o espírito da matéria, do sistema, ele pode se transformar em um ser de luz. Está escrito isso aqui na Bíblia. Ok? Para enganar muitos, como enganou muitos profetas. É porque, geralmente, se pula partes ali que, por exemplo, o rei Davi foi enganado por um deus da destruição, que pediu sacrifício de 3.000 ovelhas, bois, e Davi foi lá, comprou uma fazenda e sacrificou aqueles bois. Olha que banho de sangue. Quando ele olhou, ele disse, oh, meu Deus, é o destruidor. Tá na Bíblia, gente. Pesquisa, né? Nós vamos ver aí o rei Salomão, que muitos pregam que no final ele fez coisas erradas. Não, ele fez coisa errada a vida inteira. Foi regido por deuses caídos, que ele chamava de criador e tal, que pediu o templo, porque não foi Deus que pediu o templo. Ele disse que não habita em templos feitos por mãos de homens e que nem o céu dos céus podem contê-los. Ele disse não para o profeta Natan, inclusive está lá registrado também, tá? 1 Crônicas 17 e também 1 Samuel, o profeta Samuel fala, registros ali. Então Natan ele veio depois de Samuel. Mas o profeta Natan ele volta para falar com o rei Davi que não, templo não. Porque só a verdadeira semente de Elohim, que viria de Davi, seria o templo verdadeiro, que o seu reino não teria fim. O rei Jesus, certo? Então, gente, vamos entender que a serpente, ela nada mais fez do que falar assim, olha, você vai lembrar de quem você é, que você é como Deus. Mas tem alguém aí mandando você não comer do conhecimento do bem e do mal, yin e yang, para você não ser completo. Jesus disse, meu povo será destruído por falta de conhecimento. O profeta Isaías disse, olha, o povo será destruído por falta de conhecimento. Errais por não conhecer as escrituras nem o poder de Deus. Gente, então, não é contraditório. É porque foi ensinado de maneira a emanar o medo. Medo do conhecimento? Você não tem que ter medo de nada. Apenas confia. Confia no amor. Confia em criar junto e não querer criar independente da fonte criadora de tudo que é. Segundo o seu próprio ego, segundo os seus próprios desejos insalubres gerados pelo medo. Entenderam? Sim. Sim. Para finalizar, eu quero fazer mais uma pergunta, que é em relação à sua saída do sistema religioso. E dentro disso, eu gostaria de só trazer um complemento de que a verdadeira igreja, a gente sabe pela história, que ela não foi a igreja católica, a primeira igreja. Na verdade, existiu um grupo chamado de gnósticos
que eram os verdadeiros primeiros seguidores de Jesus. E eles falavam, inclusive, sobre esse controle desse Deus que, na verdade, era junto com vários outros que aprisionavam a humanidade, que são os arcontes. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Polêmico, mais uma vez. Então, meus queridos, nós sabemos que Jesus, ele desbancou a religião, né? Então, a gente poderia falar horas sobre isso. E ele disse assim, destrua esse templo e eu levantarei o verdadeiro em 3 dias. 70 anos depois da morte e ressurreição de Cristo, foi destruído por Nero o templo, o segundo templo ali. Nero mandou destruir o segundo templo para tirar o ouro, que inclusive foi tirado do Brasil, tá? Madeira também, que já foi chamada de madeira judaica, e o pau-brasil, a mesma madeira, tá, gente? Pode pesquisar aí. Então, o que acontece? Inclusive, numa das idas lá no Vaticano, meu tio tirou uma foto e falou, Dani, tá escrito assim numa porta dentro do Vaticano de ouro maciço, não toque, ouro do Brasil. Ainda a gente não pode tocar no nosso próprio ouro, hein? Para construir templos feitos por mãos de homens, enquanto os verdadeiros templos estão nas ruas passando necessidades. Olha, tranquilíssimo. Tranquilíssimo, né? E é por isso que eu saí do sistema religioso. Porque eu era líder na minha cidade. E o meu pastor falava que eu era a melhor líder de todos. E eu sei que tudo que eu faço com muito coração, com muita alma. Então, eu pastoreava pessoas nas favelas, nas comunidades, cuidava de dependentes químicos, né? Não estava nem aí para rede social, porque eu fazia o trabalho pessoal. Pegava meu carro, botava gente que babava em mim, beijava, levava para entidades para que eles pudessem ser recuperados. E como que eu saí do sistema religioso? Quando eu decidi isso, eu já estava estudando, eu já estava imersa na ciência, na física quântica, e já tinha entendido que o dízimo é totalmente ensinado de maneira errada, né? O dízimo, toda a Bíblia vai direcionar ele para órfãos, viúvas e necessitados. Toda a Bíblia, tá? E no Novo Testamento continua sendo assim, porém, não pede os 10%, porque Jesus disse que a oferta da viúva foi maior do que a oferta daqueles escribas e fariseus lá, porque ela deu tudo que ela tinha, mas não é esse o foco de Jesus. Jesus estava chamando a atenção que a viúva era para ser sustentada por eles. Então, diante de toda essa maldade do sistema religioso, eu decidi sair do sistema religioso, me desvinculei do sistema religioso, tá? Porque eu quis aprender mais de Deus, me tornar de fato dependente de Deus, uma co-criadora junto com Ele, tá? Como diz ali o salmista no Salmo 82, vós sois deuses, ó filhos do Altíssimo, mas morrerão como homens, porque não sabeis quem sois. Olha, tranquilíssimo, está escrito isso. Então, meus queridos, foi aí que eu me desvinculei, né? E comecei, então, a passear em todos esses estudos teológicos, dos gnósticos, dos alquimistas que foram perseguidos e mortos por abster-se do conhecimento verdadeiro da Torá dos judeus, dos 22 arcanos, das 78 lâminas do tarô, que é a Torá judaica, cabalística, né? Que, inclusive, você vai ter, em breve, os seus próprios decks para o público, né? Sim, a gente criou os próprios decks aqui da Imperatriz e o deck da Bíblia, né? Porque o tarô é totalmente bíblico, mas foi endemonizado porque muita gente usa como adivinhação, né? E nós não vamos entrar nisso hoje, porque a gente tem pouco tempo, mas eu gostaria de fechar aqui lembrando da glória dos gnósticos, dos verdadeiros seguidores de Cristo, né? Por 300 anos não havia mais templo, foram perseguidos quem realmente seguia Jesus e realmente aplicava o conhecimento de Jesus e foram mortos, crucificados, decapitados, tá? Alquimistas, eles chamavam as pessoas de bruxos, cientistas, pessoas que abstinham de conhecimento. Então, meus amores, eu faço um convite a vocês a mergulharem no conhecimento empírico da ciência e da espiritualidade. Estamos lançando aí o livro A Ciência de Jesus, escrito por mim, tá? Com os meus colaboradores, Eduardo Torres e Tainara Justino. E os lançamentos dos nossos decks. Vamos trazer muito
peso de glória para vocês, muita coisa que realmente vai trazer o gozo eterno, que sacia essa sede que a humanidade tem de fato se alinhar na frequência de Deus. As suas finalizações, meninas. É isso, gente. Gratidão por tudo. E é o primeiro de muitos que nós vamos trazer aqui para vocês, muitos podcasts, falando sobre essa multidimensionalidade do ser que nós somos. Relembrem quem vocês são, porque vocês também são deuses. Divinamente singulares. É isso. Namastê! Namastê. Tchau.